Paz e graça, eu venho em nome de Jesus Cristo para deixar uma palavra de consolo para toda a igreja, para os filhos de Deus, para todos aqueles que estão em Cristo Jesus, por causa da situação em que o mundo está a atravessar. Amém? A palavra de Deus, ela nos falou sobre estes tempos. Não é surpresa para aquele que está em Cristo Jesus. A palavra de Deus nos informou que antes da manifestação do reino de Deus, haveríamos de ouvir falar de guerras, de rumores de guerras, que haveria fome sobre a terra, haveria escassez, que o amor de muitos esfriaria. Queridos irmãos, nós já estamos a viver os últimos tempos. E o que está a acontecer no mundo é a aproximação da manifestação do reino de Deus. O reino de Deus está próximo. E o que é o reino de Deus? O reino de Deus é o Espírito de Deus. O reino de Deus, ele é um poder. E a manifestação deste poder cria este impacto sobre a terra, este impacto sobre a vida dos homens. Amém? Por causa do pecado. Mas para todo aquele que está em Cristo Jesus, há esperança. Porque Jesus, nesta sua segunda vinda, ele vem para reinar sobre a terra e vem também para julgar o mundo por causa dos seus pecados. Então, para aquele que está em pecado, então aí haverá ira, amém? Haverá fúria. Mas para todo aquele que está em Cristo Jesus e que busca se santificar, que busca andar em obediência à palavra de Deus, então ele vai reinar com Cristo. Amém? Há esperança para aquele que está em Cristo Jesus, de reinar com Cristo nesta última hora, de entrar no descanso com Cristo nesta última hora. Amém? Então, o mais importante aqui, queridos irmãos, é não se deixar levar por aquilo que está a acontecer no mundo. Tem promessas. Jesus Cristo nos deu a sua palavra. Ele disse: eu irei te guardar da hora da grande tribulação que virá sobre a terra. Esta é a palavra de Deus, esta é a palavra do Rei que está prestes a se manifestar nesta última hora. Para aquele que anda em obediência à palavra de Deus, isto chama-se justiça. Então, uma garantia aqui de reinar com Cristo nesta última hora. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus no livro de 2 de Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 3. Assim diz a palavra de Deus: não vos deixeis enganar de forma alguma por ninguém, porquanto antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Amém? Antes da manifestação do reino de Deus, que é o domínio de Cristo sobre a terra, duas coisas vão acontecer, ou dois eventos vão acontecer. Um é a apostasia. 2 é o anticristo. Amém? Então, o reino de Deus está próximo. Então, algo está a acontecer, algo já começou a acontecer, que é a apostasia. E o que é a apostasia? É abandono da fé. É o abandono da fé, queridos irmãos. E quem está a abandonar a fé são os cristãos. São aqueles que estão em Cristo Jesus. São aqueles que creram na morte e ressurreição de Jesus Cristo
e por isso lhes foi selada a vida eterna. Então, a palavra de Deus diz que quando o reino de Deus estiver prestes a se manifestar, muitos irão abandonar a fé. Queridos irmãos, isto é obra do inimigo. Por quê? Porque o inimigo, ele luta contra tudo o que é de Deus. Ele luta e batalha contra Cristo. E ele sabe que nesta segunda vinda, Cristo, ele vem para reinar, para além de julgar. E neste reino, ele vem para reinar com a igreja, mas com uma igreja que se santificou, com uma igreja que anda em obediência à palavra de Deus. Amém? Então, pela palavra de Deus diz que como nos dias de Noé, como nos dias de Ló, amém? Então haveria muita distração. Amém? E o diabo vem aliciando aos crentes. Para quê? Para se apostatarem da fé, para desistirem dos retos caminhos de Deus, para abandonarem a fé. E assim sendo, eles não irão reinar com Cristo nesta segunda vinda. Então eu trago aqui uma palavra de consolo para toda a igreja. Irmãos, vamos perseverar. O reino de Deus está próximo. E Jesus Cristo, ele disse, eu vou te guardar na hora da grande tribulação que virá sobre toda a terra. Há um povo que vai reinar com Cristo nesta sua segunda vinda, que vai dominar sobre a terra, que vai reinar sobre a terra, isso é glória, que vai entrar num descanso. Amém? Nesta segunda vinda de Cristo vai entrar no descanso. Irmãos, vamos perseverar. Não nos deixemos levar pelas distrações. Não nos deixemos levar pelo inimigo de Deus, que é o mundo. Antes o mundo estava fora de casa, mas agora o mundo está dentro de casa. Para quê? Para criar esta distração, para nos apostatarmos da fé, não fisicamente, irmãos, mas sim interiormente, o nosso coração. Há muitos crentes que já se apostataram, embora fisicamente ainda vão à igreja aos domingos, embora fisicamente até oram, até meditam na palavra de Deus, mas o seu coração já se apostatou da fé. O seu coração já abandonou a fé, já não se agrada das coisas de Deus, está mais concentrado na distração. Ele se alegra mais com as coisas do mundo. Amém, irmãos? A palavra de Deus é esta. Vamos perseverar. Não vamos morrer na praia. Depois de termos passado pelo mar da tribulação, das aflições. Amém? Não vamos morrer na praia. Agora que o reino de Deus está prestes a se manifestar. Irmãos, vamos abrir o olho. Vamos perseverar. Vamos pedir ajuda ao Espírito Santo, porque para todo aquele que está em Cristo, que creu na morte e ressurreição de Jesus Cristo, recebeu o Espírito Santo. E o Espírito Santo é uma pessoa, mas o Espírito Santo também é um poder que nos ajuda nas nossas fraquezas. Existem muitos homens e mulheres de Deus que já perderam forças, já não conseguem nem sequer orar, já perderam o gosto com as coisas de Deus. O seu coração já não está em Deus. Amém? Mas nós temos a pessoa do Espírito Santo exatamente para nos ajudar nas nossas fraquezas. Vamos invocar esta pessoa. Vamos pedir ajuda do Espírito Santo para que possa nos dar novamente aquele gosto pelas coisas de Deus, pelos caminhos de Deus. E dessa forma, nós vamos conseguir andar em obediência à palavra de Deus. Porque é a obediência à palavra de Deus que nos vai fazer reinarmos com Cristo, porque isso chama-se justiça. Amém?
Aqui mesmo no 2 de Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 4 diz: por esta razão nos gloriamos em vós, perante as igrejas de Deus, devido à perseverança e fé demonstrada por vós em todas as perseguições e nas aflições que estáis suportando. Elas são provas evidentes do justo julgamento de Deus, a fim de que sejais considerados dignos do reino de Deus pelo qual sofreis. Amém, queridos irmãos? Então, neste momento, a igreja está a passar por tribulações, por aflições, por perseguições, mas como um fogo purificador, para que seja achada digna de reinar com Cristo. Mas muitos crentes, por causa daquilo que estão a passar, estão a se apostatar da fé, estão a desistir, estão a morrer na praia. Não voltemos para o mundo. O mundo é inimigo de Deus, queridos irmãos, porque este mundo caído pertence ao diabo. Não voltemos atrás. Que a porca não volte para o seu vômito, queridos irmãos, não voltemos para o mundo. Mas agora o mundo está dentro de casa, através das redes sociais. O reino de Deus está à porta, irmãos. Vamos nos manter firmes. Vamos perseverar nesta caminhada. Irmãos, vamos nos levantar. Não vamos desistir. Desistir é andar em pecado, é voltar ao mundo. E ele vem também para julgar o mundo por causa do pecado. E este julgamento ou juízo será sem misericórdia. Irmãos, que o nosso Senhor, que durante todo este tempo nós o adoramos, amém, que não venha para derramar a sua fúria sobre nós. O desejo do coração de Deus é que Jesus Cristo venha reinar conosco e não para derramar a sua fúria sobre nós. Amém, queridos irmãos? Então vamos nos levantar, vamos nos manter firmes nesta caminhada em Cristo Jesus. Vamos pedir ajuda do Espírito Santo para que possamos reinar com Cristo, em nome de Jesus Cristo. Amém.